Tá aparecendo? Ainda não. Agora sim. Apareceu? Sim, Então eu posso começar? pode. Deixa eu colocar. Então, meu trabalho é controle químico da doença do morango, Fragaria ananacia. Meu nome é Vitória Canuto. O morango é da ordem Rosales, da família Rosácea e do gênero Fragaria. O morango é de origem europeia e ele começou a ser cultivado nas hortas a partir do século XV. E é um fruto que chama muita atenção, tanto pelo sabor delicado, pela forma, pela cor e também pelo alto teor de vitaminas e sais minerais, que ajudam a combater a anemia e também ajudam no nosso sistema imunológico. Atualmente, quase toda a produção comercial do morango é da variedade Fragaria ananacia. No Brasil, não tem a tradição de exportação, mas em 2019 foram comercializados 448 mil dólares em exportação, tanto do fruto fresco quanto do fruto processado, totalizando 190 mil quilos. Os principais produtores mundiais são a China e os Estados Unidos, e a China mais os Estados Unidos juntos produzem 57% da produção total de morango no mundo. No Brasil, os principais produtores são Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui na primeira tabela tem o ranking dos principais países produtores. A China ela produz 3.717.283 toneladas e os Estados Unidos ele produz 1.449.280 toneladas. Logo em seguida vem o México, que produz 658.436 toneladas, e o Egito, que produz 407.240 toneladas. E na tabela 2, uma relação do Brasil. Minas Gerais produz 84 mil toneladas, o Paraná produz 21.450 toneladas, o Rio Grande do Sul 21.763 toneladas e São Paulo 13.801 toneladas de morango. No Agrofit são registrados 82 produtos, são 15 doenças, sendo 11 causados por fungos e 4 causados por nematóides. As doenças que eu vou apresentar para vocês são o mofo cinzento, a mancha foliar, a mancha do diplocarpo e nematóide das lesões. Na figura 1, como vocês podem perceber, eu coloquei a foto de um mofo cinzento causado por Botrytis cinerea. Aqui nós temos o agente causal e a doença. Então, temos o Filencoide besses, que é o enfesamento do morangueiro, Botrytis cinerea, que é o mofo cinzento, podridão da flor, coletótrico, acontato, atracnose, ou flor preta do morangueiro, coletótrico, Fragaria, atracnose do rizoma do morangueiro, coletótrico, cloesporoide, atracnose, diplocarpo e arliano, mancha do diplocarpo, mancha foliar, meloidógeno incógnita, a meloidogenose, meloidógeno das galhas, Mycosfarella fragaria, mancha foliar, Phomopsis obscura, crestamento das folhas, Phytophthora cactum, podridão da raiz, podridão do colo, Pratilencos braquiúros, nematóide das lesões, Pratilencos eias, nematóide das lesões, Solane, tombamento, Esfaroteca macularis, oídio, Verticulum alboatrum, mancha do vertículo. Aqui são todos os produtos registrados para essa cultura. Eu vou passar devagar para que vocês possam acompanhar todos os produtos que tem registrados.
Então, eu vou começar com o mofo cinzento, Botrytis cinerea. Os sintomas, eles surgem com manchas marrom claras, de tamanho variável, não aquosa, e sem linhas demarcando o tecido afetado. Em condições favoráveis, ele também afeta o pecíolo, as folhas, os botões florais, as pétalas e o pedúnculo. Os conídeos, eles são facilmente disseminados, tanto pela água quanto pelo vento, e ele não é um patógeno específico do morango. Ele também afeta outras espécies vegetais. As manchas, eles evoluem rapidamente, tomando todo o fruto que ele apodrece e adquire um aspecto seco e firme. Depois ocorre o recobrimento cinza, que são as estruturas que o fungo produz. Então, tem a figura 2, que vocês podem ver que ele atingiu o fruto todo, e também a figura 3, que ele está começando a colonizar o tecido do morango. Existem 15 produtos registrados, eu vou falar 2 para vocês, o Magix, que é o iprodiona, do grupo químico de carboxidamida, o modo de ação é de contato, a dosagem é de 150 ml para 100 litros de água, o volume da cauda é de 1.000 litros por hectare, e a aplicação, ela se inicia o tratamento preventivo ou no início dos primeiros sintomas. Pode ser reaplicado se houver necessidade, conforme o monitoramento dessa doença. E o intervalo médio é de 9 dias. O segundo produto é o Cactus boscalida, do grupo químico anelida, e de modo de ação sistêmico. A dosagem é de 800 gramas do produto comercial por hectare, e o volume de calda é de 1.000 litros por hectare. Inicia-se as aplicações preventivamente na formação dos primeiros frutos e repetir as aplicações, caso necessário, com um intervalo de 10 dias, dependendo da evolução da doença. E não pode-se ultrapassar 3 aplicações pelo ciclo da cultura, respeitando o intervalo de segurança. Aqui nós temos as bulas dos 2 produtos que eu citei. Agora, a mancha foliar, Mycosphara fragaria. Nas folhas, as lesões elas se iniciam com pequenas manchas circulares de coloração castanha avermelhada, como vocês podem ver na figura 4, e posteriormente essas lesões elas adquirem bordas vermelhas púrpuras com um centro levemente deprimido, necrosado e de cor acinzentada. Essas lesões, elas atingem de 3 a 5 milímetros de diâmetro e, em condições favoráveis, elas podem se unir e consegue colonizar toda a folha. O fungo, ele é capaz de atacar a folha, a haste e as flores e frutos. As folhas e os frutos é menos comum de acontecer. Existem 49 produtos registrados para essa cultura, para esse patógeno, e o nome comercial é Ágata, o ingrediente ativo é fluazina, grupo químico é funelpiridinelamina, o modo de ação é contato, a dosagem é de 100 ml para 100 litros de água, o volume de calda é de 1.000 litros por hectare. Inicia-se a aplicação logo nos primeiros sintomas e pode repetir a cada 7 dias. E o máximo de aplicação são 4 vezes no ciclo da cultura. O segundo produto é o Caramba 90, do ingrediente ativo miticonazol, do grupo químico triazol. O modo de ação é sistêmico, a dosagem é de 50 a 100 gramas para 100 litros de água e o volume de calda varia de 300 a 1.000 litros por hectare. Inicia-se a aplicação preventiva no início dos sintomas e pode ser reaplicado, se caso necessário, de 7 a 15 dias durante o período favorável do aparecimento da doença. E o máximo de aplicação são 3. E também tomar cuidado
respeitando o intervalo de segurança. Aqui são a bula dos 2 produtos que eu acabei de falar. Agora, a mancha do diplocarpo. Os sintomas característicos dessa doença são as manchas irregulares, púrpuras ou amarronzadas. O centro não é cinza, que diferencia da micosfarela fragária. E as manchas, elas evoluem até atingir 5 milímetros de diâmetro. E elas também podem se unir, ocupando toda a lâmina foliar. Nos pecíolos, pedúnculos, estolões, eles também podem ocorrer lesões, mas as lesões são alongadas e avermelhadas. Já no cálice, as manchas são de aspecto seco e depreciam a qualidade do fruto, como vocês podem ver na figura 6. São registrados 9 produtos. O mofotil, tiofanato metílico do grupo químico besimidazol. O modo de ação é sistêmico. A dosagem é de 100 ml para 100 litros de água. O volume de calda varia de 700 a 1.000 litros por hectare. E realizar uma aplicação aos primeiros sinais da doença, especialmente nos períodos de alta umidade e temperatura entre 20 a 25 graus Celsius, respeitando um máximo de aplicação que é 2. O Vastos, que também é do mesmo ingrediente ativo e grupo químico, tiofanato metílico, que também tem um modo de ação sistêmico. A dosagem é de 0,1 litros para 100 litros de água. O volume de calda também varia de 700 a 1.000 litros por hectare e realizar uma aplicação a cada período de florescimento ou frutificação, totalizando 4 pulverizações. Aqui tem a bula dos produtos e o nematóide das lesões, Pratylenchus brachiurus. O nematóide da espécie Pratylenchus brachiurus ou Pratylenchus sp constitui um grave problema, pois eles não apresentam sintomas tão claros para o produtor. E as raízes das plantas atacadas, geralmente essas lesões ficam necróticas devido ao modo de alimentação desse nematóide, porque ele se alimenta movimentando na raiz. E nesse movimentar e alimentar, ele libera enzimas e toxinas no córtex radicular da planta, deixando espacinhos. E esses espaços, eles servem de porta de entrada para bactérias e fungos, causando necrose ou podridão. Como eu não consegui encontrar uma foto que mostrasse esse sintoma, eu coloquei a foto do nematóide para que vocês possam ver como é o nematóide. Existe somente um produto, que o nome comercial é Bunema 330 SL. O ingrediente ativo é metasódico, o grupo químico é esotiacianato de metila, o modo de ação é de contato e ingestão, a dose é de 750 litros por hectare e o volume de calda varia de 750 a 1.000 litros por hectare. E realiza somente uma aplicação na fase de pré-plantio da cultura. Aqui está a bula do produto. Então, no total, são 15 doenças registradas, 6 doenças não possuem registro de produtos, 82 produtos registrados, sendo 49 sistêmico, 20 de contato, sistêmico e contato 4, mesostêmico e sistêmico 1, contato e mesossistêmico 1, contato e injeção 3. Os grupos químicos são estrobilurina, triazol, inorgânico, carboxidamida, dicarboxidamida, fenilpiridimelamina, anelanopirimidina, anelina, isotiacianato de metila, benzoilureia, benzomidazol, terpenos, polissacarídeo e amônio quaternário. Aqui são a literatura que eu consultei e muito obrigada.
Obrigado, Vitória, pela apresentação. O morango, né? Ele tem uma cultura bastante interessante, porque quando ela é fruto da questão do melhoramento, né? E quando a gente fala melhoramento, do processo de domesticação que as plantas ocorreram. Então, quando você vê o nome científico da espécie, né? Desse morango que você se referiu, Vitória, o X, né? O X, que tem na Fragaria X ananassa, ele tem um dos ancestrais que deram origem a esse cruzamento, ao fruto de cruzamento de dois indivíduos. Ele tem ali, né, numa região próxima da Argentina, um centro de origem dele, né? Então, quando você falou centro de origem europeu, eu fiquei meio pensando sobre isso, que os dois centros de origem são aqui, até onde eu me lembro, latino-americana. Eu não me lembro da outra espécie, mas eu sei que um dos ancestrais que foram servindo de cruzamento são aqui um é dessa região próxima da Argentina e o outro eu não me lembro agora de cabeça. Possivelmente seja da Europa, eu não sei. Mas eu tenho uma certa dúvida se isso de tudo não é incorreto dizer que a origem dele é da Europa. Mas isso é uma coisa que depois a gente chega. É importante falar de doenças que são muito comuns, pelo menos que a gente sempre vê em morango, a mancha, uma murcha foliar causada por verticílio, né, que a planta seca, né, decorrente desse fungo que obstrui o vaso condutor, associa verticílio a um patógeno de sistema vascular. Outra doença que a gente sempre fala é a história do mofo cinzento, do Botrytis cinerea, que é uma doença pós-colheita muito importante e que também pode aparecer no campo, mas associem Botrytis cinerea, fungo de flor, Botrytis cinerea, fungo muito favorecido por condições de excesso de umidade. Então, a umidade vai favorecer essas doenças, esse fungo aparecer e causar a doença chamada mofo cinzento. No início, provavelmente você não encontrou, você falou de uma espécie de nematóide bastante particular e bastante interessante, quando a gente desmistifica essa questão de que nematóide só afeta a raiz. Você falou para o morango, existiu a Phalancoides besseyi. A Phalancoides besseyi, ele é um nematóide que ele vem do sistema radicular, sobe e causa manchas foliares manchas foliares nas plantas. Então, ele é um fungo que ataca a parte aérea. Em morango ele pode afetar, mas no Brasil não tem nenhum registro de produto e provavelmente os surtos são muito localizados, endêmicos, e não é um problema generalizado nos campos de produção de morango no Brasil. Mas eu gostaria que associassem a isso, né? Nematóides sempre tem essa questão, né? Nematóides afetam raízes, mas existem alguns nematóides em crisântemo, por exemplo, essa mesma espécie, a Phalancoides besseyi, provoca manchas foliares em crisântemos. Produtores de ornamentais, né, eles poderão serem afetados por esse nematóide. Então, é um nematóide de folha. O oídio, né, a gente vê lá em Cucurbitaceae, Sphaerotheca fuligine, e aqui tem uma outra espécie de Sphaerotheca, que é a Sphaerotheca macularis. O verticillium alboatum, muito comum em hortaliças e morango também, causando murchas foliares, né? E quando você apresentou aquela tabela com as listas de fungicidas, né? Quando você falava do Botrytis cinerea, tinha um monte de fungicidas. Quando falava de Mycosphaerella, um monte de fungicidas. E aí, às vezes, você vê as doenças em que o controle químico, você tem mais um aparato de moléculas químicas, né, para serem comercializadas, né, em que você tem como estratégia de manejo, né, muitas opções para esses dois casos que eu consegui detectar aqui pela tabela que você apresentou. O Magic e o Cantos, né, dois produtos comerciais, e na verdade não só para eles, que tem o Iprodione e o Boscalida, que são como ingredientes ativos, Iprodione para o Magic, né, o produto comercial, e Boscalida para o
cantos, me chamou muita atenção nisso, para mancha de micosferela e outras doenças, o grande volume de cauda, né? De 700, de 500 até 1.000 litros por hectare. Isso se repetir para todos os casos, não sei se isso foi uma coincidência, mas não sei se para outros produtos, né, todos os produtos que você depois discriminou e descreveu, eles também tinham um grande volume de cauda. E um grande volume de cauda para uma planta que tem um porte bastante pequeno, né? Então, de área foliar pequena, de cobertura, de volume de cauda pequeno, se você for mensurar. Então, isso me chamou muita atenção, esse volume, para a questão do status e da área foliar que o morango tem, né? A mancha de micosferela, ela também é uma doença muito importante, e aí você falou quando você falou do sintoma de mancha de diplocarpum, que era uma lesão com um bordo avermelhado. Lembre que plantas, elas emitem cores, e as cores das plantas são graças a cromoplastídeos, plastídeos que dão cores. Por exemplo, o vermelho, né, é uma reação de uma planta ao ataque, no caso aqui da disciplina de fito, ao ataque de um patógeno. Tanto a mancha de diplocarpum quanto a mancha de micosferela vai produzir esse halo avermelhado. E esse avermelhamento ele tem a ver com a produção de um pigmento, né? É ativado a produção de um pigmento desse cromoplastídeo, que é o licopeno, né? Então, mas a gente não pode esquecer, muitas plantas em período de inverno, por exemplo, emitem colorações diferentes devido ao estresse provocado pela temperatura, variação climática. Então, outros fatores fazem com que as plantas mudem de cores. Plantas ornamentais, elas também mudam de cores, têm cores diferentes, porque na genética delas, os seus cromoplastídeos, que são plastídeos, né, que vão emitir cores laranja, vermelho, né, arroxeado, né, antocianina. Então, isso tudo vai fazer com que ela tenha uma resposta fisiológica com relação à sua genética. Isso com relação à parte das plantas, algumas plantas ornamentais, isso com parte a variações climáticas, isso com parte aos estresses, né? Estresse biótico de uma doença, que é o caso da mancha de diplocarpum e da mancha de micosferela, assim como estresses abióticos, como variações climáticas, que as plantas mudam de cores e vão apresentar algum tipo de comportamentos. Então, você falou uma questão que a mancha de micosferela não afetava folhas e frutos. Frutos até concordo, mas folhas eu já discordo de você, não sei de onde você tirou essa fonte, mas a mancha de micosferela ela é muito... É como se fosse uma... Eu falei errado, professor. Desculpa. Era que ele atingia mais as folhas. Isso. Então, os frutos e a flor, não tanto. Tá. Isso, frutos e flores não, mas as folhas eles afetam muito, e aí é uma mancha foliar que é muito comum, é uma cercosporiose. Cercosporiose como um padrão, né? Só que aqui a gente chama de micosferela, a gente se refere à forma perfeita. Elas têm essa característica, né? De ter esse halo arroxeado, avermelhado, de ter uma questão ou clorose, né? Manchas muito bem delimitadas. Quando ela tem uma agressividade muito grande, você tem uma situação de confluência das lesões e ocorrência do crestamento, tá? Então, isso pode acontecer. Então, é uma doença direcionada para a folha, muito importante, e ela tem, e pelo fato de ela ser muito importante, nós temos aí 49 fungicidas registrados para ela, tá? A mancha de diplocarpum também tem situações muito similares, e chamou atenção quando você apresentou o tiofanato metílico, que é uma molécula muito importante também para antracnoses, né? Então, se a antracnose no início tem 3 espécies de coletótrico que afetam morango, que afetam flores, né? Que afetam frutos de morango, né? O coletótrico fragário, o coletótrico acutatum, o coletótrico glosporioides, e aí esse tiofanato metílico usado para mancha de diplocarpum também pode ter um efeito
sobre as antracnoses do morango, que é uma doença também que é muito problemática e causa muitas perdas. Eu estou me referindo à antracnose, tá? Associe, né? Então, nematóide das lesões radiculares, então, falou de Pratylenchus brachyuris, mudou de hospedeiros, mudou de soja para o morango, e você vai ver um padrão muito similar, né? E que era a questão dessas lesões que vocês vão encontrar, e o nematóide caminhando por todo o sistema radicular da planta, e isso vai ter um reflexo, né, na absorção de nutrientes, redução de tamanho, murcha na planta. Então, consequências do ataque nematóide. A Vitória muito bem falou a respeito de ser muito pouco detectado pelos produtores, ou associado à questão do ataque de Pratylenchus sobre o morango. Então, são situações em que vocês, às vezes, veem um sintoma na parte aérea e vasculhar, detectar isso no sistema radicular, são situações em que vocês têm que apurar o aspecto investigativo para poder achar o verdadeiro agente causal. O metansódico, né, associem isso, não só, né, vocês viram o sistema de absorção desse tipo de produto químico, né, que ele é um biocida, né, então se eu colocar todos vocês numa sala e colocar esse metansódico, ele vai matar todo mundo também. Ou qualquer outro produto fumigante, enfim. Ele é um produto biocida, ele mata todos os seres vivos que estão ali. Então, ela falou do sistema de absorção, que seria o de contato e ingestão, e o bonema, que é clássico, não só para nematóides, mas para todos os organismos do solo. Então, se você tem um solo e quer exterminar ovos e larvas de insetos, exterminar esporos de fungos, esporos de bactérias, ele pode ter esse tipo de ação também, além de ter uma ação direta e clássica para nematóides, né? O meticonazol, né? Terminação ol, um fungicida, um triazol, né? Que foi dito. Ele é um fungicida sistêmico, um fungicida sítio-específico, né? Importante salientar. Da mesma forma, vocês vão falar do tiofanato metílico, um fungicida sistêmico, sítio-específico, né? Que foi recomendado para a mancha de Procapa, tá? Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu tinha para falar. Ainda naquela tabela, eu acho que poderia ser discutido, ainda, Vitória, na minha opinião. Então aqui é a mancha de Procapa, se você acha que vai perder muito tempo e vai ficar meio que uma leitura, né? Eu entendo um pouco como que funciona a cabeça de vocês. Então diga, então aqui, ó, a doença tal tem um produto, um fungicida sistêmico, um fungicida, trabalhe isso, essa questão. Um fungicida de contato, tenho 3, 4, coloca lá no meio uma caixinha para lembrar, para você poder falar e aproveitar melhor essa tabela dessa listagem, que é um elemento importante, né? O estado da arte dos fungicidas que existem para a sua cultura. Vamos para o próximo, então? Próximo, quem é o próximo?